Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde, 30 anos ao seu lado, cuidando de você. E Sicredi e você, é parceria de sucesso para prosperar e vencer. Boa noite. Está chegando a hora do segundo turno das eleições. As urnas eletrônicas já foram levadas para os locais de votação. Datafolha e o IPEC divulgaram as mais novas pesquisas de intenção de voto neste segundo turno da disputa pelo governo de São Paulo. Final de semana de muita aventura em Praia Grande, Festival de Esportes Radicais, cheio de emoções. Agora no JT2, que está começando. O final de semana é de muito esporte e atrações musicais em Praia Grande. É o Fera, Festival de Esportes Radicais, com atrações para adultos e crianças. Se você está afim de aventura, é dentro e fora do pavilhão de eventos Jair Rodrigues, em Praia Grande, que a adrenalina vira combustível para todo tipo de movimento. Seja bem-vindo ao Fera. O Festival de Esportes Radicais reúne 11 modalidades, para quem curte emoção lá do alto ou daqui de baixo mesmo. Imagina saltar de uma altura de 50 metros. Para mim não tem sensação melhor na vida, que é isso. São coisas inexplicáveis mesmo. Percebeu que quando você chegou, você nem titubeou, já logo... Já quero ir, já quero. E de novo? Quero. Não dá medo? Não, dá um medinho, mas quando você tá lá, falei agora, é só eu e Deus. Tem bungee jump, tirolesa, escalada, wheeling, BMX, patinação no gelo, basquete, games, parkour, crossfit e skate. Nesse espaço cheio de desafios, não tem apenas apaixonados por aventuras, mas gente novinha que se amarra em novidades. Olha o Pedro aprendendo a se equilibrar num skate diferente que a galera trouxe para esse festival. Ele é autista, ele tem até dificuldade de equilíbrio, mas ele já está sozinho, soltando a mão. Surpreendeu? Muito, surpreendeu demais. Já vai querer comprar um skate? Não, eu já estava pensando, ele vai falar que quer, mãe, quero um skate. Para ele, então, é uma boa. Eu adorei, achei super legal. E a atenção que eles dão também, ó, ele tá lá o tempo todo com ele, muito legal. O skate que o Pedro estreou é o simulador de surf. Olha a roda dianteira. Esse é uma vertente recente, né? Hoje ele nasceu em 96 na Califórnia, chegou no Brasil aí há aproximadamente 12 anos. Eu sou um entusiasta dessa modalidade e hoje a gente está aqui podendo oferecer uma degustação para a galera. É mais difícil para quem nunca, por exemplo, pisou num skate? Não, ao contrário, é mais fácil, porque como não requer a necessidade de tirar um pé para fazer a chamada remada, para colocar o skate em movimento, só com a movimentação corporal em cima você põe ele para andar. É semelhante a uma dança, você precisa coordenar e sincronizar com o equipamento, achar o ritmo e pôr o skate em movimento. O festival permite essa troca. Aqui não tem apenas especialistas, mas quem está afim de se arriscar numa dessas aventuras. E em meio a equilíbrios e loucuras, tem bandas nos 2 palcos montados para o evento. Nesse menor, o som fica por conta das bandas regionais. Mas é nesse outro maior, montado aqui do lado de fora, que a galera vai poder ver de perto gente famosa. Daqui a pouco, às 9 da noite, quem sobe no palco é Rashid. Na sequência, Gabriel o Pensador. E amanhã tem mais som rolando nesse palco. CPM 22 e Detonautas. Tudo isso é de graça. Você só precisa trocar 2 quilos de alimentos não perecíveis pelos ingressos, aqui mesmo no pavilhão, que fica no bairro Quietude. Todo esse alimento vai ser doado para o Fundo Social de Solidariedade, que vão virar cestas básicas, né, para ser doados para as pessoas em vulnerabilidade. E o legal é que o evento começa às 2 da tarde, então dá para ir votar de manhã e depois vem curtir tranquilo e se divertir aqui com a gente.
sol em toda a região, né? Agora à noite pode chover e amanhã o sol deve voltar a brilhar. E é bom aproveitar, porque na segunda-feira o tempo muda de vez. Amanhã o sol aparece mais forte e pode chover no fim da tarde em toda a região. Em Bertioga, os termômetros devem marcar 29 graus. O mar fica bem calmo nas praias, as ondas atingem meio metro próximo à costa. Em Santos, a máxima deve atingir 32 graus. Em São Vicente, deve fazer 31. Em Praia Grande, a temperatura chega aos 30. Mais ao sul da Baixada, os ventos vão soprar de nordeste para sudeste. Em Mongaguá, os termômetros devem marcar 30 graus. Em Itanhaém, o sol brilha forte e à noite pode chover. A temperatura chega aos 30. E em Peruíbe, os termômetros devem marcar 20 graus nesta noite. No Vale do Ribeira faz sol e calor e pancadas de chuva no fim do dia. Em Iguape, em Ilha Comprida, os termômetros devem registrar máxima de 36 graus. Nesta noite, a mínima deve ser de 19 em Cajati. E foi cremado hoje à tarde o corpo do jornalista Sérgio Luiz Correia. Ele tinha 75 anos e lutava contra um câncer. Sérgio Luiz Correia foi um dos grandes jornalistas esportivos da região. Comandou a editoria de esportes do jornal A Tribuna, foi repórter, articulista e editor. Fez história cobrindo principalmente o Santos Futebol Clube. E para mim, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos mais brilhantes jornalistas que a Tribuna já teve. Entendeu? Um profissional excelente, bom caráter, né? E amigo de todos. A gente viajou muito, fazendo torneios internacionais, principalmente com o Santos. E o Sérgio foi um jornalista completo. Ele era um sujeito eclético mesmo. Ele podia fazer hoje natação, de manhã natação, à tarde turf, à noite futebol, Fórmula 1. Ele era um cara profissional completo. Ele vai fazer muita falta para a gente, para os amigos, principalmente, para a família, evidentemente. E nós já estamos sentindo falta dele. Nesta foto, na década de 80, está ao lado do piloto Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1. Jornalista formado na Universidade Católica de Santos, passou por outros jornais da região e trabalhou em assessorias de empresas. Mas o Sérgio é uma pessoa muito especial. Além de trabalharmos juntos na parte profissional, ele era um amigo pessoal muito querido, a família toda, a esposa, os filhos. E foi uma perda muito grande, né, que nós tivemos com a perda do Sérgio, né? E ele tem uma pessoa engraçada, saúdo, um cara muito especial. É uma perda, um cara que era inesgotável e agora é inesquecível. Nascido em São Vicente, em 18 de outubro de 1947, Correia era casado há 49 anos. Deixa 2 filhos e 3 netos. E hoje foi dia de preparação para o segundo turno em todos os cartórios da Baixada Santista e Vale do Ribeira. As urnas da Zona Eleitoral 272 começaram a ser levadas para os locais de votação pela manhã. Toda a operação é feita com escolta da Polícia Militar. 322 urnas foram distribuídas nos 30 locais de votação. Com toda a identificação necessária, foram carregadas do cartório para os pontos. Só em Santos, mais de 352 mil eleitores vão poder votar. Mais de 112 mil deles nas sessões da Zona 272. As urnas, primeiramente, elas seguem para a instalação. Tem uma equipe em cada escola, tanto de apoio logístico como da direção de cada local de votação, que fazem a
a montagem das sessões, que são as salas com as mesas, assim como os afixadores. E as urnas também são montadas nesse momento. Elas são retiradas da caixa, são colocadas em cada sessão, ligadas na tomada e ligadas no botão, para que ela fique em perfeito funcionamento. Após isso, vai uma equipe nossa de vistoria, de supervisores, que vão conferir tanto a instalação física como a da urna eletrônica, se está tudo correto no local adequado. O Colégio do Carmo, na Ponta da Praia, é o maior local de votação da Zona 272. Tem 24 sessões e mais de 8.400 eleitores. Aqui na Baixada Santista, mais de 1.430.000 eleitores estão aptos a votar. A Zona Eleitoral 272 também é responsável pelo cartório de Bertioga. Lá são 18 locais de votação e 131 sessões eleitorais. E mais de 48.000 eleitores que vão poder votar amanhã. Nesse segundo turno, 2 cargos estão em disputa: governador e presidente da República. E o eleitor precisa estar atento ao que precisa levar na hora do voto. Um documento de identidade com foto, RG, pode ser a CNH, pode ser um passaporte, pode ser a carteira de trabalho. E o e-título, tá? O e-título, que a pessoa tenha o e-título com foto, pode ser utilizado como documento de identidade. Claro, levando o título físico na mão, agiliza o atendimento, facilita. Lembrando que a utilização do celular é apenas na hora da identificação da sessão. Continua sendo proibido, como sempre foi há muitos anos, a utilização do celular na cabine, assim como qualquer equipamento de filmagem. Tem também a questão da biometria. Quem não conseguiu validar a digital no primeiro turno vai poder tentar novamente amanhã. O que acontece? As pessoas não conseguem colocar direito o dedo. Então, o dedo, eu até expliquei para todo mundo, a gente usa as pinças, tanto o polegar como os indicadores. E tem que colocar no leitor até a dobrinha do dedo. E isso facilita na hora de coletar a identificação biométrica. E outra coisa também que eu orientei todo mesário, que a gente faz, quando a gente faz a coleta de biometria aqui no cartório, a gente precisa passar um hidratante na mão. Isso facilita também a identificação, a coleta da biometria. A questão da biometria, ela vai trazer o atraso normal da coleta, como foi no primeiro turno. Mas nós preparamos uma logística para tentar minimizar o impacto nas filas, tanto fazendo a divisão das filas realmente desde o início da votação, para aquele eleitor que tem um atendimento preferencial, mesmo sendo sessão especial, a gente tem que fazer uma divisão da fila. Então, quem é preferencial tem que estar numa fila preferencial. E aí a gente vai conseguir dar um fluxo maior. E a Prefeitura de Bertioga anunciou agora, no final da tarde, que amanhã vai conceder transporte gratuito no segundo turno das eleições. A decisão vale para todas as linhas municipais da concessionária City Transporte, das 6 da manhã às 8 da noite. Segundo a Prefeitura, o transporte municipal funcionará com frota total neste domingo. Todas as outras cidades da Baixada Santista já tinham anunciado o ônibus de graça amanhã. Em São Vicente é preciso apresentar o cartão transporte e em Mongaguá o transporte gratuito será oferecido apenas para os moradores das fazendas Água Branca e Itaoca. Os ônibus intermunicipais também estarão com catraca livre e o VLT também. E a temporada de cruzeiros começa na próxima semana. Moradores da região se preparam para embarcar nos transatlânticos. Durante toda a temporada, esse cenário da Ponta da Praia vai ficar ainda mais bonito, com a passagem dos transatlânticos. A bordo dos navios, tripulantes de todo o mundo. Adriel é um deles. Aos 21 anos, embarcou nesse ano em sua primeira temporada. Entrou como profissional de limpeza e passou para o cargo de atendente de piscina. Ele conheceu 11 países. Comecei aqui na temporada brasileira, fiz toda a temporada e depois eu passei pela Espanha, pela Itália, França, Portugal, Grécia, Noruega, Alemanha, Holanda, Bélgica e mais alguns. Suíça também eu passei. Esse vídeo foi feito em Savona, na Itália. O rapaz, que aqui no Brasil fazia entregas de bicicleta, mandou as imagens do dia de folga na Europa para a mãe.
Adriel aguarda agora embarcar na segunda temporada. Ele ainda não sabe para onde vai. Estou no processo de realizar os exames médicos e tirar o visto. A agência entrou em contato comigo esses dias e eles estão providenciando a minha data. Então acredito que dentro de 60 dias eu já esteja aí embarcando. A Daniela é motorista de aplicativo e trabalhar muitas horas por dia é rotina para ela. Agora está na expectativa para passar na seleção e ser chamada por uma das companhias. Eu vi que as empresas estão contratando também na minha faixa etária, o que é legal. E eu vi que essa oportunidade hoje é possível para mim. Meu marido, as minhas filhas estão me dando maior apoio, porque eles sabem o quanto isso faz meus olhos brilhar, né? Trabalhar a bordo, a gente sabe que é um trabalho incessante, que é um trabalho que não é fácil. Mas, gente, conhecer os lugares que a gente pode vir a conhecer, ganhar em dólar. E hoje, trabalhando como eu trabalho aqui em terra e trabalhar no navio, para mim vai ser uma oportunidade que eu não vou perder, não. A temporada brasileira vai até o dia 16 de abril de 2023 e ainda dá tempo de embarcar nessa aventura. A média salarial a bordo varia entre 600 a 2 mil dólares. O Felipe é sócio da empresa que qualifica tripulantes para trabalhar em navios. Em 8 anos, 19 mil pessoas já foram preparadas. As pessoas precisam se qualificar, entender a realidade do trabalho a bordo, que é um pouco diferente do trabalho em terra. Quais são os pré-requisitos? Olha, dependendo da área, a gente tem a área de hotelaria, de governança, de cozinha, de limpeza. Claro que algumas áreas dependem um pouco mais de experiência em terra, que ela é válida, e precisa também falar inglês. Inglês básico ou inglês intermediário, dependendo da posição. E quem se qualifica tem uma chance maior de ser selecionado. A gente faz uma metodologia muito assertiva, ou seja, são módulos especiais para cada posição. É um treinamento totalmente online, onde as pessoas passam aí entre 2 e 3 meses treinando com a gente. Depois a gente faz a parte de treinamento para a fase de entrevistas de trabalho. A pessoa aprende como faz a entrevista de trabalho. Depois que ela passar, ela ainda passa por um refinamento da posição que ela vai trabalhar, ou seja, ela vai entender realmente o que ela precisa fazer a bordo. Minha expectativa agora é conhecer mais um pouco dos Estados Unidos, né? Mais um pouco da Europa, que foi onde eu comecei na Europa, e a meta é conhecer Estados Unidos e por aí vai. Aos poucos conhecendo o mundo inteiro. Que bom. A previsão é que o censo termine em dezembro, mas segundo o último levantamento do IBGE, aproximadamente metade da população estimada ainda precisa responder o questionário. A pesquisa é fundamental para identificar os principais problemas e necessidades para que sejam implementadas as políticas públicas. Hoje o trabalho foi embaixo de sol, mas não importa o tempo. Eles vão de porta em porta para entrevistar o maior número de pessoas. O censo deveria ter sido feito há 2 anos, mas foi adiado por falta de verba e também por causa da pandemia. Como o governo teve muitos gastos com saúde, a verba foi reduzida do censo. Isso prejudicou um pouco a divulgação. E a divulgação é um dos fatores porque atrasou um pouquinho a aceitação das pessoas em abrir a residência. Com pouco mais de um mês para concluir o trabalho do Censo 2022 em todo o país, tem uma questão que vem preocupando. É que muita gente se recusa a receber o recenseador, ou porque não quer fornecer dados pessoais, ou por conta da segurança. Então, às vezes a gente é barrado já na portaria, pelo zelador, às vezes nós não conseguimos falar com o síndico e quando conseguimos ele coloca um monte de empecilhos, dificuldades, datas, horários, a gente até entende sim, né, sobre esses problemas, porém eles criam empecilhos para que a gente possa até ir embora, achando que se a gente for embora a gente não volta mais, isso é errado. Ninguém é obrigado a receber o agente dentro de casa e todos os recenseadores estão com identificação. Nós não precisamos entrar dentro da residência. Então, nós temos a identificação que é o crachá, o colete. No crachá temos a foto, temos a informação que pode ser verificada via 0800 e via internet também. Quando o morador não está em casa, os recenseadores deixam um contato para que a pessoa faça parte da pesquisa. O telefone do recenseador para que o morador, vendo essa informação, entre em contato com ele e que possa agendar um melhor dia e melhor horário para o retorno e assim responder as perguntas. Quantas pessoas moram aqui no seu domicílio?
Além da contagem da população, o objetivo é identificar as características das famílias e das moradias. O retrato detalhado da população e os índices sociais ajudam na implementação das políticas públicas. A gente costuma dizer que sem informação a gente não consegue aplicar o dinheiro com eficácia e com eficiência, né? De repente você tem uma região que mais carente em educação infantil e você aplica o dinheiro em outro lugar. Então a informação é a base de tudo, base de qualquer planejamento. E o que eu peço para a população é a colaboração, né? As informações são extremamente sigilosas, né, garantida por lei, não vão ser divulgadas com outros órgãos públicos, né? Só o IBGE vai tratar esses dados. Com certeza não tenho receio porque tem segurança, tem sigilo absoluto. Esse trabalho é muito importante. Daqui a pouco, as mais novas pesquisas eleitorais neste segundo turno da disputa pelo governo de São Paulo. Neste fim de semana, você tem um encontro marcado com os esportes mais radicais no Fera. Localizado no pavilhão de eventos Jair Rodrigues, em Praia Grande, com entrada solidária para todos. Um evento único que mistura esporte e cultura, com shows de Hungria Hip Hop, Rashid, Gabriel Pensador, CPM 22 e Detonautas. Com oficinas de parkour, slackline, skate, bang jump, tirolesa e muito mais. Festival de esportes radicais de Praia Grande. Clarice? Sem querer, Paty descobre o segredo de Clarice. Você tá aqui, tá viva. Você tem ideia de que eu e o Mo, a gente quase morreu por mais de uma vez? Por conta dessa história maluca sua? Hoje, cara e coragem. Há poucas horas da abertura das urnas, o Datafolha e o IPEC divulgaram as mais novas pesquisas eleitorais neste segundo turno da disputa pelo governo de São Paulo. Em pesquisas de intenção de voto, os institutos perguntaram em quem os entrevistados votariam se a eleição fosse agora. Vamos primeiramente aos resultados do Datafolha. Primeiro, com os votos válidos. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. De acordo com o Datafolha, neste momento, Tarcísio de Freitas, do Republicano, mantém a liderança sobre Fernando Haddad, do PT. Mas a diferença numérica entre os dois candidatos diminuiu. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tinha 55% dos votos válidos na pesquisa Datafolha divulgada no dia 7. Manteve os 55% no dia 19. Agora aparece com 53% das intenções de voto se a eleição fosse agora. Na margem de erro tem de 51 a 55. Fernando Haddad, do PT, estava com 45, depois 45 de novo e agora tem 47%. Na margem de erro de 45% a 49%. Agora os resultados da pesquisa do Datafolha com os votos totais. Tarcísio de Freitas tinha 50% das intenções de voto na pesquisa Datafolha divulgada no dia 7. No dia 19 oscilou para 49%. Agora tem 46%. Na margem de erro tem de 44% a 48%. Fernando Haddad tinha 40%, manteve os 40%, agora tem 42%. Considerando a margem de erro, tem de 40% a 44%. Nessa pesquisa, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Os eleitores que pretendiam votar em branco ou anular o voto eram 6, depois 8, agora somam 8 de novo. Os que não souberam responder passaram de 4% para 3% e agora são 4%. O Datafolha fez 3.134 entrevistas em 79 municípios paulistas ontem e hoje. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos agora aos resultados do IPEC. Segundo o Instituto, Tarcísio de Freitas, do Republicano, e Fernando Haddad, do PT, seguem empatados tecnicamente no limite de margem de erro. O nível de confiança do levantamento contratado pela Globo é de 95% e a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. A gente começa pelos votos válidos, ou seja, sem considerar os eleitores que se declararam indecisos e também aqueles que disseram que votariam em branco ou que anulariam o voto. É assim que a Justiça Eleitoral totaliza os resultados do dia da eleição.
Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparecia com 53% dos votos válidos na pesquisa IPEC divulgada no dia 11. Na última terça-feira estava com 52%. Agora continua com 52%. Na margem de erro tem de 50% a 54%. Fernando Haddad tinha 47%, depois 48% e agora 48% de novo. Considerando a margem de erro, tem de 46% a 50% dos votos válidos. Nesse levantamento, os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. E vamos agora aos resultados da sondagem do IPEC com os votos totais. Na pesquisa IPEC divulgada no último dia 11, 46% responderam que votariam em Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Na terça-feira passada, o candidato apareceu com os mesmos 46% e agora com 46% novamente, na margem de erro de 44% a 48%. Os que responderam que votariam em Fernando Haddad, do PT, somavam 41%. O índice oscilou para 43% e agora para 42%. Na margem de erro, tem de 40% a 44%. Portanto, os dois candidatos estão agora empatados tecnicamente no limite da margem de erro. Os eleitores que disseram que votariam em branco ou que anulariam o voto eram 9%, 7% e agora são 7% de novo. E os que disseram que não sabiam ou que não responderiam eram 4% novamente e agora são 5%. O IPEC fez 2.000 entrevistas em 84 municípios paulistas de quinta-feira até hoje. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral e no Tribunal Superior Eleitoral. E o JT2 termina desejando a todos boas eleições. Uma ótima noite para você. Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento: Plano Santa Casa Saúde. 30 anos ao seu lado, cuidando de você. E Sicredi e você. É parceria de sucesso para prosperar e vencer. Assista agora a sua novela das 7. Cara e Coragem, saboreie com Sadia. Sua torcida pede Sadia. No capítulo anterior,